Oi Libra, tudo bem com vocês? Eu sou a Debs, bem-vindos ao meu canal Madame Moon. Eu tô aqui pra fazer sua leitura intuitiva temporal. Por favor, pegue só aquilo que ressoar. E se não ressoar nada, dê uma olhada nos pontos fortes do seu mapa, mas nunca jamais se prenda a energias que não são suas. Libra, agora eu tô trazendo pro canal mais uma vibe de fazer relatos e falar sobre as cartas, tá? Então eu vou contar experiências da minha vida e nós vamos falar sobre o teor das cartas também, o que elas querem dizer, tá? Se você gostar desse conteúdo, maravilha, você será super bem-vindo aqui, mas se você não gosta muito dessa pegada, tem outros canais maravilhosos para você poder estar acompanhando também, tá? Vamos começar aqui então com o tarô Videntes da Luz. Eu preciso dizer isso, Libra, porque nem todo mundo simpatiza com uma forma, né? Então, espero que gostem e vamos nessa, vamos lá. Tarô Videntes da Luz, o que nós vamos falar para Libra nesse instante? Vamos lá, ver qual grupo de librianos vão se conectar com essa leitura. Libra, o que vem para Libra? Vamos lá. Nossa, 9 de ouros, Libra. Estamos precisando, hein? 8 de espadas. Depois... depois de um momento difícil, a gente consegue atingir o objetivo, né? Olha só, o Arcano do Louco no fundo do deck. Nós temos também aqui 7 de copas, 9 de ouros, 4 de ouros com 8 de espadas. Libra, nós temos aqui energia muito forte do signo de Gêmeos, Sagitário, temos também Escorpião, Virgem e Capricórnio. Libra, então, aqui fala muito sobre um salto de fé que às vezes a gente precisa dar, a gente às vezes precisa arriscar para poder receber alguma coisa. E aqui como se a espiritualidade, a vida, ela estivesse te dando caminhos, né? Formas de você conseguir fazer uma escolha, só que talvez aqui, por uma questão de insegurança, de ansiedade que você pode estar tendo, você não está conseguindo enxergar a solução. É aquela coisa, tem a luz ali no fim do túnel, mas eu não estou conseguindo enxergar a luz porque eu ainda tô andando por algum beco, ou eu ainda tô vendo uma outra coisa que pode até estar ligado a algum passado aqui. O 4 de ouros, ele fala muito sobre uma questão de apego. Às vezes a gente fica muito apegado com uma situação ou uma pessoa que a gente sabe que não é mais compatível pra gente, mas e a gente tem uma dificuldade de desapegar. Então a gente quer manter com a gente quer proteger a qualquer custo. E aqui é como se a vida e a espiritualidade estivessem falando assim: Libra, solta isso porque eu posso te surpreender, eu posso trazer a diferença pra você e você vai ver que isso que você estava segurando, que você achou que era bom, tem algo melhor ainda prestes a aparecer pra você. E isso me lembra muito, gente, uma charge, né, que eu já vi no Facebook, eu já vi no Instagram também, que tem Jesus e tem uma criancinha. E aí ele fala pra criancinha soltar o ursinho que ela tá segurando. E ela fala assim, mas eu gosto muito dele. E atrás de Jesus tem um urso bem grandão. Então, traz aqui essa energia de... Às vezes a gente tá segurando alguma coisa que naquele momento é tão importante pra gente. E talvez seja a única coisa que a gente tem... com medo de que vai faltar, com medo de que não vai ter. E aí a vida vem, surpreende e mostra que não, Libra, tem outras coisas sim. A gente vai conseguir atingir nossos objetivos sim. E que tudo depende de uma mudança de perspectiva nossa. É a gente enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Mas é difícil falar isso, né, Libra? Porque quando a gente tá passando por um momento de dificuldade, a gente não consegue ter as ideias tão claras assim. A gente não consegue pensar em alguma coisa e já botar pra quebrar e fazer acontecer. Não, isso leva tempo, é todo um processo. E aqui tem Libra se libertando de padrões, Libra deixando padrões pra trás. E aqui até mesmo Libra se interessando por uma profissão nova, por pessoas novas, amizades novas. E talvez aqui com pessoas que antes, se Libra fosse há uns 2, 3 anos atrás, Libra jamais estaria se envolvendo com esse tipo de gente, porque você não aprovava isso, você não concordava com isso, né? E é curioso, gente, porque sabe o que você tá me lembrando agora aqui? Até me emociona um pouco. Há uns 3 anos e meio atrás, há uns 4 anos atrás, sempre quando eu fazia as minhas orações para Deus de noite, eu pedia para Deus me livrar,
dos atos de espiritualidade e tudo mais, assim, sabe? Porque pra mim aquilo ali não fazia sentido. E aí, depois que eu me aproximei da espiritualidade, que eu conheci a espiritualidade, eu parei de falar esse tipo de coisa. Mas é isso. A gente tem medo daquilo que é desconhecido pra gente. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Porque a partir do momento em que a gente conhece, a gente percebe que, querendo ou não, aquilo toca a nossa essência, que aquilo faz sentido sim. Pode ver como a nossa visão de mundo ela se transforma. E se transforma muitas vezes para algo positivo. Pensa você, Libra, com a cabeça de hoje, há 2, 3 anos atrás. Você não pensava diferente? Né? E não adianta a gente falar assim, ai não, eu sempre pensei de uma forma. Não é, amor. Em algum momento a gente mudou em alguma coisa assim. Mas às vezes a gente tá tão habituado com a gente mesmo que a gente não consegue perceber que a gente mudou. Mas as pessoas, querida, querido, as pessoas percebem que a gente muda, tá? Então, é isso aqui. E Libra, isso me lembra muito também, agora contando uma parte de relato mesmo na minha vida, quando eu quis sair do meu emprego, que eu trabalhei 7 anos, e eu tava cobrindo uma pessoa que tava de licença maternidade lá, e eu decidi que eu queria seguir um outro caminho, fazer outra coisa. Mas assim, eu panfletava currículo, ninguém chamava pra fazer entrevista, e eu panfletei mais de uma vez, ninguém chamou pra fazer entrevista. E um amigo meu ainda falou assim, Debs, acho que é porque você colocava coisa demais no currículo, né? E parece que a galera não gosta muito de coisa muito carregada. Não sei dizer. Mas teve um momento que eu tava lá em um atendimento na clínica, e aí tinha uma senhorinha, muito gente fina, que tava fazendo atendimento conosco. E ela gostava de mim. E aí ela falou bem assim pra mim, Fia, você já arrumou um emprego? Eu falei assim, não, eu ainda não consegui nada. Aí, faltava 2 semanas pra eu sair definitivamente do emprego e a pessoa voltar, né? E aí eu falei pra ela assim, mas eu acredito de que quando for o momento certo, Deus vai colocar na minha vida. E aí o olhinho dela marejou, sabe? E ela falou assim, ai filha, você tem muita fé. Eu falei, eu tenho sim. E realmente, gente, 8 dias antes de eu sair de lá, eu recebi uma proposta de emprego e que no começo me deu muito medo. E eu falei assim, gente, será que eu vou dar conta disso aí? Será que é isso mesmo? E aí eu fui lá com a cara e a coragem e eu fiz acontecer. Entende? E foi uma decisão boa. E no fundo eu fiz bem pra mim. E fiz bem também para as pessoas que trabalhavam comigo. Porque a gente, às vezes, chega num momento em que a gente tá tão saturado daquilo que a gente tá fazendo, que a gente começa, de certa forma, a prejudicar as pessoas que estão perto da gente também, porque a gente começa a fazer tudo no automático. E fazer tudo no automático é ruim. De certa forma, é ruim. Pode ser benéfico por experiência, né? Porque conta como uma experiência, assim, legal. Mas, muitas vezes, é ruim. É como se a gente se desligasse de uma parte emocional nossa, ficasse muito robotizado mesmo, né? E isso não é muito bom. Eu, pelo menos, não acho muito bom. Pode ser que tenha gente que ache, e é sobre, né? E tá tudo bem aqui. Tem Libra aqui também se libertando de um amor do passado, de uma pessoa aqui que foi muito importante pra você em determinado momento da sua vida. E aqui, até mesmo em um momento de dificuldade, essa pessoa foi fechamento com você, ela estava ali com você, mas que depois, de certa forma, a conexão não veio a evoluir, não deu mais certo, e você se afastou dessa pessoa, e aqui é como se você ficasse pensando, às vezes, de caramba, será que se fosse hoje? Será que estaríamos juntos? Será que teria dado certo? E aqui é como se a espiritualidade falasse assim, Libra, não tem como chegar algo novo na sua vida se você não deixar isso pra trás. A gente tem que aprender a reconhecer de que tem pessoas que são muito boas pra gente sim, em que em algum momento da nossa vida elas foram maravilhosas sim, mas que é normalizar o fato de que cada um vai seguir sua vida e cada um vai seguir sua trajetória. E que nem todo mundo vai acompanhar a gente o tempo todo. E é sobre isso. E eu espero de verdade, Libra, que você que esteja passando por um momento difícil agora, você consiga se recuperar. Por que eu falo isso? Porque do lado aqui nós temos também uma carta meio lá, meio cá, de 6 de ouros, né? Então aqui pode ser alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade profissional. Às vezes Libra tá com um monte de planejamento, tá com um monte de sonhos, quer realizar e concretizar um monte de coisas, mas não tá sendo possível isso agora, por quê? Porque Libra tá tendo que cuidar dessa parte aqui. E realmente, gente, quando afeta nossas finanças, querendo ou não, abala muito o nosso físico, o nosso emocional, abala tudo. Por quê? Porque a gente que precisa pagar conta, que tem boleto pra pagar, o boleto não espera. Então, às vezes, a gente fica triste, fica ansioso,
fica muito abalado com o que acontece. Mas aqui, olha só, do lado também nós temos a carta do Sol. Tem um sol para chegar aí, tem uma mudança para acontecer. Então, às vezes, tudo que a gente precisa fazer é tentar deixar alguma coisa para trás para que a gente abrir espaço para o novo, para esse novo chegar e esse novo iluminar a nossa vida. Então, aqui, Libra, permita-se ser amado, permita-se viver também e permita-se aproveitar a sua vida da forma como você pode. E talvez em um primeiro momento você não consiga aproveitar muito, porque você está passando por essa dificuldade aí, mas pode ter certeza que vai ter uma hora que sim, Libra vai conseguir olhar para trás, vai ver tudo que você passou e vai falar assim, caramba, eu venci demais. E você é um vencedor, Libra, e eu tenho certeza de que você vai vencer muito ainda na sua vida, tá? Desejo para vocês aqui tudo de bom e um forte abraço.